Olá, meu nome é Natália Santos, eu sou a sua tutora educacional online e hoje falaremos sobre o tema missiologia. Convido você a acompanhar comigo na sua Bíblia, Marcos capítulo 16, verso 15, que nos diz assim: E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Na sua Bíblia provavelmente vai estar escrito em todas as nações. Bom, vamos falar desse tema tão importante na teologia. O objetivo do missionário cristão é anunciar o Evangelho a todo mundo de modo universal. O Evangelho, nós sabemos, significa boa nova, boas novas, boa mensagem, boa notícia. Através da exposição deste Evangelho, apresentar o próprio Cristo Jesus como Salvador e Redentor de toda a humanidade. A missiologia, ela vem do latim missio, envio, e logia, que é estudo. Então, estudo do envio ou teologia das missões é um ramo da teologia que estuda as missões e as ações realizadas na propagação do evangelho ou de uma religião. No cristianismo, a missiologia é parte integrante da teologia pastoral. Jesus, o missionário enviado dos céus. Após a queda do homem, Deus toma a iniciativa de ajudar o homem. Tendo infringido a ordem divina que proibiu o homem a comer do fruto da árvore da vida entre o bem e o mal, e apesar da gravidade dessa situação, dessa desobediência, Deus se inclinou a ouvir e atender a petição do homem, E assim prometeu um Redentor vindouro que salvaria o homem de seus pecados. A humanização de Jesus se constituiu como um grande milagre na Bíblia. Jesus, o verdadeiro Filho de Deus. Como diz lá em Filipenses 2, versículo 7, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Era o Verbo eterno assumindo carne humana. Este milagre foi possível devido à ação soberana do Espírito Santo no ventre de Maria. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Esse texto de Gálatas 4, versículo 4 e 5 é muito importante. Ele nos diz que Deus enviou seu Filho através de uma mulher, através do poder do Espírito Santo. E o objetivo de enviar o seu Filho como homem, como pessoa humana, era justamente de salvar o homem daquilo que havia separado ele de Deus, o pecado. Não obstante, o mundo está nas mãos do maligno. Mas Jesus veio a esse mundo resgatar-nos das mãos do inimigo. E apesar das manifestações do diabo em todo o mundo, a Bíblia registra de forma inequívoca que o interesse do Espírito Santo em aplicar a obra de Jesus realizada no Gólgota como remédio divino para os males espirituais dos homens em todas as nações. Somente o sangue misericordioso de Deus poderia salvar a humanidade. Na cruz do Calvário, Deus estava conciliando o mundo consigo mesmo. Apesar da salvação ganha por Jesus ser de alcance universal, a maior parte do mundo ainda não conhece o benefício qual tem o direito de gozar. Interessante, né? Deus realiza um plano maravilhoso de redenção, mas muitas pessoas não conhecem essa palavra. Muitas pessoas adoram outros deuses, a natureza, menos a Deus. Talvez nunca chegou ao ouvido delas a palavra do Evangelho. Está aí a missão de cada cristão, levar esse Evangelho maravilhoso de um Cristo maravilhoso que morreu na cruz para nos salvar, para toda a humanidade, porque todos devem ter a oportunidade de conhecer a Cristo e o Evangelho. Lembremos-nos de que a mesma Bíblia que diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, ou nação, ou pessoas. Isso também um pouquinho antes que Cristo,
Jesus veio a essa terra como um servo. Ele veio para dar o exemplo, demonstrar amor, curar as pessoas, ajudá-las e falar do reino de Deus. Jesus demonstrou o que é missão, o que é missiologia. Ele queria falar desse amor maravilhoso a todos que quisessem ouvi-lo. E como ele, naquele momento, assumindo carne humana, sendo uma pessoa, ele preparou outras pessoas para levar esse evangelho e atingir assim cada vez mais nações, países, lugares, cidades e vilarejos. O propósito de Deus é nos preparar para realizar essa obra maravilhosa. E a quem foi dada essa ordem missionária? A grande comissão de Jesus não foi dada aos líderes religiosos, aos poderosos, aos grandes da época de Jerusalém, os fariseus, os sacerdotes. Nada disso. A ordem missionária foi dada aos discípulos, à sua igreja, a cada pessoa que segue a Jesus. A igreja de hoje está ligada à igreja primitiva, não apenas pelas saídas históricas. Essa se identifica com a igreja primitiva devido à responsabilidade de evangelizar os povos de todas as nações. Por isso, seus membros devem ser treinados a serem testemunhas de Jesus até os confins da terra. É claro que ser discípulo de Jesus, um missionário, uma testemunha, exige várias características, várias habilidades que nós vamos discutir mais para frente. Mas o importante é você ouvir a voz do Espírito Santo que te leva até a realizar essa missão, essa obra maravilhosa. Independente dos seus dons, das suas habilidades, você pode ser capacitado e preparado. Amém por isso. Obediência inquestionável. Vamos ver um pouquinho sobre o conteúdo da ordem missionária. O servo, aquele que é chamado discípulo, deve obedecer. As ordens de Deus são inquestionáveis. Podemos ver quando Deus falou para Jonas ir a tal lugar, ele deu uma ordem para ele que deveria ser cumprida. Deus sabia que ao ir àquele lugar muitas pessoas ouviriam sobre o Evangelho, mas Jonas, com medo, fugiu. Então, a ordem de Deus não pode ser questionada e Jonas colheu as suas consequências até perceber que ele não poderia negar um chamado, uma ordem divina. A primeira palavra da ordem missionária, como nós vimos, é ide, que está lá em Marcos 16:15. Primeiro Deus ordena, vá. Independente se você é bom, se você canta, se você prega bem, se você tem vários dons maravilhosos, a primeira ordem é se dispor a ir. Essa é uma palavra que é um verbo, do modo imperativo, exigindo uma ação decisiva. Ensinando as nações. A palavra ensinando, no caso, vem da palavra grega mateteu. O que significa fazer discípulos? Ele só aparece aqui e em Atos 14:21. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então você deve ensinar as nações e fazer novos discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como se vê, o batismo na água fazia parte da ordem missionária de Jesus. Os salvos devem, pelo batismo, unir-se à igreja. Os apóstolos praticavam essa ordem. Vamos ver comigo Atos, capítulo 2, versículo 41 a 47. Lemos assim: os que aceitaram a mensagem foram batizados, e aquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
Esse trecho de Atos demonstra como era a relação, dos novos cristãos e como eles agiam com aqueles que eram sendo batizados. Como era a igreja primitiva, como era a questão da adoração e comunhão naquele momento. Vimos ao princípio desse trecho que eles eram batizados. Está aí a importância do batismo. Primeiro Jesus deu o exemplo, depois ele disse para você ir, depois ele te pediu para fazer discípulos e depois ele disse: batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo como demonstração pública da aceitação do Evangelho de Cristo Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Bom, a palavra ensinando, neste caso aqui usada, vem da palavra grega didasko e significa dar instrução. Ensinar aos crentes é uma ordem de Jesus. É muito importante percebermos que Jesus deseja que os seus discípulos tenham conhecimento e adquiram sabedoria através de sua palavra. Ser discípulo é importante, mas é necessário conteúdo, ensinando-os a guardar todas as coisas como vos tenho mandado. A palavra ensinando aqui usada vem da palavra grega didasko e significa dar instrução. Ensinar os crentes é uma ordem de Jesus. O crente, o discípulo, o missionário, ele tem que ter conhecimento da palavra de Deus para poder transmitir para as outras pessoas. Ele tem que saber o que ele crê, ele tem que saber o que ele vai ensinar, e isso está na palavra de Deus. Estes sinais seguirão os que crerem. O evangelista Marcos, na ordem missionária, se refere aos maravilhosos sinais que acompanhariam o batismo do Espírito Santo, acerca do qual Jesus havia orientado os seus discípulos a buscarem. Até os confins da terra, Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Conforme Lucas, ele também disse que eles pregassem a todas as nações, começando por Jerusalém. A nossa própria comunidade. De acordo com Atos 1:8, a obediência à ordem missionária de testemunhar de Jesus deveria começar em Jerusalém, neste caso, onde estava localizada a igreja local. Nós devemos buscar testemunhar primeiramente com as pessoas que estão mais próximas de nós, ao nosso redor. Não adianta eu querer evangelizar muito longe, se perto de mim há pessoas carentes da palavra de Deus e eu não as estou ensinando, treinando também para ser discípulos. Adoração da ordem missionária. Quando Jesus deu a ordem missionária, ele terminou dizendo: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28:20. Portanto, a ordem missionária continuará até a consumação dos séculos, quer dizer, até a volta de Jesus, onde não será mais necessário você pregar àqueles que não conhecem, porque através da volta de Jesus se encerrará esse período. E sim, aqueles que ouviram a palavra de Deus e aceitaram os seus ensinos poderão ser salvos. Fica, portanto, bem claro que enquanto existirem pessoas ou nações que ainda não ouviram o Evangelho da Graça, esta ordem continua a ter vital importância. A Bíblia diz: uma geração vai e a outra geração vem. Então, essa ação missionária é constante. A ordem missionária deve ser obedecida. A palavra de Deus nos ensina que devemos estar sujeitos às potestades, e isto pela consciência. Quer dizer, a ordem missionária ela deve ser obedecida pelos cristãos, da igreja de hoje, e nós devemos seguir essa ordem, não somente estar na igreja por estar, mas assim poder treinar e desenvolver outras pessoas para a obra do Evangelho. Se é necessário obedecer às ordens dadas pelas autoridades humanas, quanto mais necessário na obediência de uma ordem dada pelo Salvador de todo o mundo, que é o Senhor dos senhores e Rei dos reis? Uma boa pergunta. Motivos da obra missionária. A obra missionária significa o privilégio de levar, da parte de Cristo, a mensagem de reconciliação com Deus aos povos que vivem além das nossas fronteiras.
Jesus entregou esta incumbência à sua igreja, confiando que ela prontamente atenderia sua orientação. É interessante que os anjos dos céus gostariam de poder vir à terra e falar de Jesus, mas a responsabilidade foi dada a nós como igrejas, como cristãos, para levar essa mensagem maravilhosa. O maravilhoso resultado do trabalho missionário. Nos Atos, lemos como nos rastros da igreja missionária levantaram-se muitas igrejas. Nós lemos agora em Atos 2, a partir do verso 41, como ocorria naquela época o evangelismo, né? Podemos perceber que muitas pessoas eram batizadas. Depois de batizadas, a igreja mantinha comunhão com Deus, elas se ajudavam, elas mantinham um relacionamento saudável, visitavam umas às outras e oravam juntas, né? Então é muito interessante. Esse é o resultado do trabalho missionário. Na Ásia Menor, lemos a respeito das igrejas em Éfeso, Colosso, Filadélfia, Esmirna, Sardes e outras igrejas. Na Europa, lemos sobre Tessalônica, Filipos, Corintos e etc. Bons exemplos você vai achar nas epístolas de Paulo. As situações da igreja, quando elas estavam frias, quando elas estavam fervorosas. Você pode ver várias situações nas epístolas. É muito interessante perceber os contrastes e retirar todas as coisas boas que a igreja, o exemplo dela, nos mostra. Métodos do trabalho missionário à luz do Novo Testamento. Os motivos da obra missionária apresentados devem impulsionar-nos à ação missionária e não somente fazer-nos parar em palavras e reuniões, porque uma ação missionária somente se torna vitoriosa se for feita na trilha dos métodos adotados na Escritura. Meditaremos sobre os 3 canais principais de ação missionária. Primeiro, o envio de missionários ao campo. Claro que esses missionários serão primeiramente treinados, batizados, aprenderão da palavra de Deus e depois a igreja vai liberar esses missionários para pregar a palavra para as pessoas de fora da igreja. Depois, a intercessão com cooperação eficiente. O que seria isso? A igreja deve buscar, orar, interceder por esses missionários para o trabalho deles, para o evangelismo deles. Terceiro, contribuição para o suporte material da obra. O que é isso? Colaborar financeiramente. Nós sabemos que na época de Jesus, os discípulos de Jesus não trabalhavam para ganhar dinheiro. As pessoas, a igreja, ajudavam, mantinham, ofereciam alimento, ofereciam um local para dormir e também ajudavam, contribuindo financeiramente, já jogando mais para a nossa atualidade, com panfletos, livros, folhetos, músicas, tudo isso colabora para a evangelização das pessoas. A evangelização de todos os seres humanos é a grande prioridade, finalidade e a mais sublime tarefa confiada pelo Senhor à sua igreja. Como o sucesso deste empreendimento celestial depende decisivamente do perfil do homem a ser enviado para o campo missionário, enumeramos algumas qualidades características que o cristão deve ter para ser um bom missionário. Veremos agora e espero que você pegue essas lições, pratique na sua vida diária e constante, porque todos nós, mesmo dentro da igreja, sem precisar ir para muito longe, somos missionários e testemunhas. Vejamos as características necessárias, que são as características espirituais. Ser nascido de novo quer dizer ser batizado. Profundo amor e comunhão com Deus. Podemos ver em todas essas passagens bíblicas que devemos ter amor e comunhão constante com Deus. Um bom missionário deve ter uma leitura da palavra de Deus, uma oração, tudo isso diariamente, para ter essa comunhão maravilhosa com Deus. Ter vocação missionária e plena convicção de seu chamado. Aquele que tem certeza do propósito de Deus para a sua vida vai realizar um trabalho muito mais maravilhoso. Claro que pode haver outras qualificações que você pode colocar aqui nesse tema, mas enumeramos as principais. Vamos relembrar: nascer de novo, ser batizado, profundo amor e comunhão com Deus, vocação missionária
e plena convicção de seu chamado, para que você não se perca durante esse caminho. O tema missiologia ele é muito amplo e para você aprender mais e praticar sobre esse tema, vamos às nossas dicas de estudos. Desafio você a elaborar um projeto pessoal missionário. Se ele começar a dar frutos, der certo, motive outras pessoas da sua igreja a participar. E assim vocês estarão espalhando de alguma forma a palavra de Deus. Através dessa prática, você vai presenciar as bênçãos que serão operadas na sua vida. Agradecendo a sua presença nessa aula, que Deus abençoe. Até a próxima!